Revista da Semana está começando. Nessa edição, um pouco de tudo o que aconteceu no Senado e mais notícias para o seu final de semana. E para iniciar bem o programa, vamos falar do poeta Ferreira Goulart. No dia 10 de setembro, ele comemorou 86 anos de idade. Maranhense, um dos fundadores do neoconcretismo, o escritor foi tema do especial Vida e Mortes do poeta Ferreira Goulart, produzido pela TV Senado. É desta forma que nasce o poeta Ferreira Goulart, um sobrenome tomado da mãe, mas que ganha uma grafia toda própria. É o novo poeta Ferreira Goulart que publica, no ano seguinte, o livro Um Pouco Acima do Chão, ainda parnasiano, como a cidade. A morte é um problema que começa com a vida. Nasceu, começa a morrer, né? Resta ainda o renascer permanente do poeta, a fênix eterna e nunca saciada. Procurei me formar, ler e tal, e aí me tornei um poeta moderno, quer dizer, um poeta mais ajustado à linguagem poética do meu tempo e tal. A primeira vida de José Ribamar dura 13 anos, quando se apaixona por Terezinha e, ouvindo estrelas, passa a morar entre livros e poemas parnasianos, como a cidade. É quando nasce o poeta que, anos depois, esqueceria o nome da menina por quem morreu de amores. Gostou? Quer ver mais? Entra no canal da TV Senado no YouTube e pesquisa Ferreira Goulart. Lá você vai encontrar esse e outros especiais, além de um arquivo de programas sobre a história e a cultura brasileiras. A revista está no ar, trazendo para você o que foi destaque nesta semana aqui no Senado. Semana agitada aqui no Senado. No plenário foi aprovada mais uma parte da reforma política e garantida para as mulheres uma participação mínima de 10% nas vagas para o Poder Legislativo já nas próximas eleições. E nas comissões aconteceram debates e votações. Até o juiz Sérgio Moro esteve aqui para falar de medidas para reduzir a morosidade na Justiça. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, participou de debate na Comissão de Constituição e Justiça. Ele defendeu o projeto que altera o Código de Processo Penal para possibilitar a prisão de condenados em segunda instância, sem esperar a decisão final da Justiça. Nós temos hoje um problema sério na Justiça, isso na civil como na criminal, que é a morosidade, excessiva morosidade dos processos. No processo penal isso é extremamente ruim, porque às vezes a população vê, a sociedade vê esses crimes graves, sejam crimes de sangue, ou sejam grandes crimes de malversação de recursos públicos, e não vê o final do processo, não vê a justiça sendo realizada. A Comissão de Educação aprovou o projeto que torna obrigação do governo entregar conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida com escolas e creches. Enquanto o poder público não cumpre o seu papel de oferecer estas vagas para as crianças, os pais também ficam liberados para não pagarem a mensalidade até que o poder público cumpra a sua parte. Na Comissão de Direitos Humanos, aprovado o projeto que torna obrigatório que manuais de produtos e normas de prestação de serviço tenham versão em áudio. Os senadores aprovaram ainda um projeto que obriga hotéis a exigirem documentação de qualquer adulto que pretender se hospedar com criança ou adolescente. A pessoa deve comprovar que é a responsável legal ou a acompanhante autorizada da criança. Também na CDH, a segunda reunião do ciclo de debates sobre segurança no trabalho. De 2011 a 2013, ocorreram mais de 200 mil acidentes envolvendo máquinas e equipamentos. A quantidade de acidentes do trabalho que nós examinamos, o estrago, permitam que eu use essa expressão, na vida das pessoas e das famílias, é chocante. E mais chocante ainda é você ver e ouvir a defesa de algumas empresas dizendo que a culpa é do trabalhador. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a regulamentação da profissão de salva-vidas e a atualização periódica do rol de doenças detectadas pelo teste do pezinho. Prevenção é economia, prevenção é mais saúde, porque uma doença identificada no início, as chances de cura são muito maiores. As doenças raras são identificadas com o teste do pezinho.
que é a chamada triagem neonatal. A comissão da MP 681 aprovou o aumento do limite de servidores e aposentados para o crédito consignado, de 30% para 35%. Esses 5% a mais devem ser usados para pagar dívidas com cartão de crédito. Até 5% ele pode sacar, pode fazer o saque e pagar a dívida que ele esteja com juro mais alto. É uma troca de perfil da dívida, está trocando o perfil da dívida de um juro alto para um juro menor. A comissão da MP 676 recebeu o ministro da Previdência para debater a nova fórmula de cálculo para a aposentadoria, a soma da idade com o tempo de contribuição, 85 anos para as mulheres e 95 anos para os homens. No Brasil, as aposentadorias por tempo de contribuição têm uma idade média de 54 anos. E é exatamente este o ponto que nós precisamos debater. E o ministro do Planejamento trouxe ao presidente Renan Calheiros sugestões para o projeto de lei de responsabilidade das estatais, que está na pauta do plenário. Padronizar a governança e as regras de compra de todas as estatais. Então, eu vim apresentar sugestões do governo nesse ponto da Agenda Brasil e também discutir como está andando todas as outras iniciativas do governo. O plenário aprovou proposta para que produtores rurais recebam indenizações em dinheiro ou títulos da dívida agrária. Também aprovada proposta de emenda à Constituição que amplia a participação das mulheres na política. Garante o percentual mínimo de 10% de deputadas e vereadoras. A redação final da reforma política foi aprovada e enviada à Câmara, onde foi alterada. Os deputados mantiveram a doação de empresas a partidos políticos, contrariando o que os senadores tinham decidido. Em outra sessão, o Senado aprovou proposta de emenda que inclui o transporte entre os direitos sociais na Constituição. Vai fazer com que as concessionárias de serviço público e as prefeituras desse país tenham um olhar mais atento a essa necessidade vital para quem mora, principalmente nas periferias das grandes cidades e que sobrevive com salários, com baixos salários. E o que está rolando no mundo da internet e das redes sociais? Nos últimos dias não faltaram posts sobre política. A revista da semana traz para você um pouquinho do que bombou por aí. Dá uma olhadinha. Bombou no Face, com mais de 18 milhões de visualizações, a postagem sobre folga para pais que participarem de reuniões escolares. É isso mesmo! A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que permite ao empregado faltar ao trabalho por um dia a cada 6 meses para participar de reuniões escolares dos filhos ou enteados. O objetivo é incentivar a participação dos pais na educação dos filhos. A proposta segue agora para a Comissão de Educação. Curtiu? A publicação que movimentou a semana foi sobre um projeto de lei do Senado que obriga o condenado a arcar com as próprias despesas enquanto estiver na prisão. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou na forma de trabalho. E você? O que acha? Comenta lá! Atenção aos chamados crimes contra a honra. A legislação também vale para o mundo virtual. Internet não é terra sem lei. Retuita, porque muita gente precisa saber disso. O FGTS é um benefício que pode ser usado em diversos casos. Quer saber quando e como sacar seu FGTS? Vá lá no senadofederal.tumblr.com e saiba em que casos você pode sacar o benefício, onde e quais os documentos exigidos. Destaque de votação em separado parece coisa complicada, né? Mas é um instrumento usado diariamente aqui no Senado. Quer saber como é que isso funciona? Quem vai explicar pra gente é o Tadeu, um especialista nesse assunto. Oi, Renata. Destaque para votação em separado é coisa simples de explicar e de entender. O destaque serve para que os parlamentares modifiquem um projeto momentos antes dele ser votado. Qualquer parlamentar pode fazer esse pedido, mas ele só vai adiante se for aprovado pelo plenário.
Aí, quando o destaque é aceito, ele só vai poder ser votado depois que o texto principal for aprovado pelos parlamentares. O recurso de destaque de votação em separado é usado para suprimir, substituir, modificar ou adicionar algo ao texto principal. É bom saber que para os destaques serem aprovados, eles precisam do mesmo quórum de votação do projeto principal. Por exemplo, um destaque a um projeto de lei ordinária é necessária a maioria simples. Se for uma lei complementar, o destaque precisa de maioria absoluta. Por aí vai. Viu como é simples? O destaque de votação ele ajuda muito na aprovação de projetos polêmicos. Graças a ele, os parlamentares votam primeiro o que há de consenso e deixam para o final os pontos em que não há acordo no plenário. A semana que começa nesta segunda promete, mas para que os senadores possam votar projetos, eles têm antes que destravar a pauta. 2 medidas provisórias precisam ser apreciadas esta semana. A MP 674 perde a validade na quarta-feira. Ela abre crédito de 904 milhões de reais para vítimas de secas e enchentes. A maior parte do dinheiro é para a compra de comida e abastecimento d'água. Mas o texto também garante recursos para 260 mil famílias que tiveram a safra destruída pela estiagem. Outra medida provisória que tranca a pauta eleva o imposto pago pelos bancos. A alíquota da contribuição sobre o lucro líquido sobe de 15% para 20%. O governo espera arrecadar 900 milhões de reais só este ano, mais 3 bilhões em 2016 e 4 bilhões de reais em 2017. Isso é fundamental para o ajuste. Claro que nós gostaríamos de ter aprovado com outras emendas que majoravam, inclusive, essa arrecadação, mas não foi possível diante do entendimento político e eu acho que nós garantimos aquilo que o governo mandou para o Congresso Nacional. Na segunda-feira, o Senado se reúne em sessão especial para celebrar os 72 anos de criação do então território do Amapá. E na terça, às 11 da manhã, o Congresso promulga 2 emendas à Constituição. A primeira obriga a União a priorizar investimentos de irrigação nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. A segunda inclui o transporte como direito social. O transporte não pode ser prerrogativa de empresas de ônibus que faturam e lucram milhões, bilhões, muitas vezes às custas dos sacrifícios dos usuários. Transformando e trazendo o transporte como direito social, nós passamos a reconhecer que o transporte e o cidadão e o usuário do transporte tem que ser tratado com dignidade. E a boa notícia de hoje vem na forma de um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado. De acordo com a proposta, prefeito que desviar dinheiro de merenda escolar vai ter que se explicar para a Justiça. A proposta define como crime de responsabilidade a aplicação indevida de recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os prefeitos também são obrigados a prestar contas das verbas aplicadas na merenda dos estudantes. E, caso aconteça algum desvio de verba, os prefeitos podem até mesmo perder o mandato. Para virar lei, o projeto agora precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. A revista termina aqui. Tchau e até o próximo fim de semana.